está na pista sentido capital, saiba que vai enfrentar pelo menos 3 pontos de lentidão neste momento. O primeiro deles, trecho que passa por Jundiaí entre os quilômetros 62 e 60, congestionamento na Dom Gabriel, sentido Itupeva, sentido Cabreúva, também reflete na avenida que dá acesso ali bem no trecho entre a Anhanguera e a Dom Gabriel e, consequentemente, na própria rodovia Anhanguera. Você que segue viagem pela Anhanguera ainda vai enfrentar lentidão entre os quilômetros 38 e 36, congestionamento no trecho que passa por Cajamar e na chegada à cidade de São Paulo, reflexo das marginais Tietê e Pinheiros. A melhor opção ao motorista neste momento é a rodovia dos Bandeirantes, que apresenta boas condições de viagem. O motorista só tem dificuldade mesmo na chegada à capital paulista. E eu tenho certeza que quem tem ar-condicionado no carro neste momento está com os vidros fechados, o ar ligado, porque os termômetros do CEPAGRE, o Instituto de Meteorologia da Unicamp, já marcam 27 graus e meio. São 10 horas da manhã, 10h04 agora, e já estamos com quase 28 graus num dia em que a máxima prevista para a região é de 35 graus. As temperaturas podem subir ainda mais, chegar até os 40. Isso nas regiões de Campinas, Piracicaba, São Carlos e um pouco mais amena temperatura na região de Sorocaba. Hoje, Campinas amanheceu com a mínima de 18 graus e meio e a persistência de névoa seca e o aspecto opaco do céu, já observados nos dias anteriores, permanecem como reflexo do transporte de fumaça de queimadas que ocorrem entre o centro-oeste e o norte do país. A Defesa Civil de Campinas já emitiu um alerta para o risco elevado de incêndios nesta quarta-feira. Incêndios que já são registrados em outros pontos do interior do estado. Até aqui, a Defesa Civil Estadual já confirmou o monitoramento de pelo menos 7 áreas que estão queimando nesta quarta-feira. Tem incêndio em Altinópolis, com o acionamento de uma aeronave de asa fixa para combater as chamas. Em Pompeia, com acionamento também de uma aeronave. Monte Alegre do Sul, que faz parte da região administrativa da Defesa Civil em Campinas. 2 Córregos, Ribeirão Preto, Bom Jesus dos Perdões e Luiz Antônio. São os municípios que até aqui estão com atendimento sendo feito pela Defesa Civil do Estado. Mas a atenção é em todo o nosso interior paulista. A Lucy Castro conta pra gente um pouco mais de como está esse trabalho sendo realizado em diversas regiões de São Paulo. Bom dia para você, Lucy. Bom dia novamente para você. Está muito seco, inclusive a umidade relativa na cidade de Rio Preto e Bauru bateram aí abaixo de 10%, a menor da história em Bauru desde 2008. 9 cidades, como eu disse, estão com focos ativos aqui no interior paulista. Os incêndios, a Defesa Civil continua fazendo o trabalho aí, inclusive utilizando aeronaves para tentar combater esses incêndios. Ontem à noite aqui em Presidente Prudente, uma mata que fica dentro da cidade, que fica nas redondezas de alguns bairros aqui, acabou pegando fogo, o que acabou trazendo aí uma fumaça muito grande e encobrindo toda a cidade. Não é só Presidente Prudente que está com essa fumaça, praticamente todo o interior paulista sofrendo aí com esses incêndios. Como eu disse, são 9 cidades que estão com foco ativo, inclusive a Defesa Civil alerta aí para novos focos, já que a gente está com a temperatura muito alta. Hoje, inclusive, aqui no interior paulista, pode bater os 40 graus, as temperaturas estão beirando aí os 38, 39 graus aqui no interior paulista, e a umidade relativa do ar muito abaixo. A gente está falando de umidade aí de 15%, 10%, 9% em algumas cidades. Por isso, todo cuidado é pouco. A gente não fala só dos incêndios, a gente sabe que tem muito incêndio criminoso, mas às vezes as pessoas vão limpar alguns terrenos, vão fazer limpeza de alguns terrenos e acaba ateando fogo, e isso acaba comprometendo aí toda a poluição, todo o ar, e está complicado respirar. Tá demais, Lucy. Tá complicado respirar neste ano de 2024 todo. Praticamente vivemos um inverno atípico, vivemos períodos longos de seca e essa estiagem ainda vai prevalecer nesta semana no estado de São Paulo. Ainda vamos permanecer com as mesmas condições para os próximos dias.
A umidade relativa do ar baixando e forçando cada vez mais a nossa saúde. A Júlia Zampieri conversou com uma médica pneumologista, a doutora Flávia Guimarães, e conta um pouco de como esse cenário que estamos vivendo no interior de São Paulo prejudica a nossa saúde e o que devemos fazer para não sermos tão impactados. Campinas amanheceu assim, cinza, pela terceira vez em menos de uma semana. Um cenário que é reflexo das queimadas registradas na região. Visibilidade reduzida e o pior, saúde prejudicada. Dentre os principais malefícios está a desidratação. Desidrata a mucosa do sistema respiratório. Você vê também seus olhos ficam ardendo, vermelhos. E o pior é que a sua perda insensível de água pela pele aumenta muito. Por isso, todo cuidado é pouco, especialmente entre os asmáticos. Você saiu um pouquinho do controle, está usando muito aquela bombinha de alívio, procura seu médico, procura um pronto-socorro, que senão a coisa pode complicar. Nessa terça-feira, a Defesa Civil de Campinas emitiu um novo alerta para os riscos de incêndios na região, reforçando que as condições meteorológicas, como alta temperatura e baixa umidade relativa do ar, favorecem o agravamento desse cenário. Longe de uma perspectiva de melhora do clima a curto prazo, os especialistas deixam as orientações para a população: evitar exposição ao sol, dar preferência para a prática de exercícios físicos pela manhã e beber muita água. 10h09, um outro reflexo das queimadas, dos incêndios que atingem o interior de São Paulo são as vidas dos animais silvestres. Muitos animais atingidos pelos incêndios florestais estão sendo atendidos por uma rede de reabilitação estruturada pelo Departamento de Fauna Silvestre do Estado. Entre as espécies socorridas estão cobras, lagartos, gambás, tamanduás-bandeiras, tamanduás-mirim, macacos-prego e tatus. 26 unidades já estão integradas a esse trabalho no estado todo e em alerta para atender animais resgatados das queimadas. Alguns deles são resgatados com vida tentando fugir do fogo e acabam sendo atropelados nas rodovias. Santa Bárbara do Oeste é o município mais novo a ingressar nessa cadeia de salvamento. A medida faz parte de um conjunto de ações do Gabinete de Crise do Estado que foi anunciado nos últimos 10 dias para monitorar o que acontece em todo o estado. Em apenas 4 cidades, 47 animais foram atendidos. 31 estão se recuperando, 16 infelizmente morreram e só no Centro de Reabilitação de Ribeirão Preto, 17 animais resgatados foram para lá. 8 deles tinham morrido em decorrência das queimaduras, insuficiência respiratória ou por outras complicações. O caso mais grave é de um tamanduá-bandeira, que é uma espécie em extinção no Brasil. É um animal, uma fêmea adulta. Ela ganhou até o nome de Vitória, teve as patas e o focinho queimados, queimaduras estas de 3º grau, e mesmo machucada, essa espécie de tamanduá-bandeira conseguiu escapar das chamas, sofreu o que os médicos veterinários identificaram como um estresse severo, descompensando praticamente todas as funções vitais. Ela está sendo monitorada 24 horas por dia, assim como os outros animais que estão em estado mais crítico. Além do atendimento aos animais silvestres, o governo do estado afirma que também está monitorando as áreas mais sensíveis, inclusive aqui na região de Campinas, como contou em entrevista coletiva o governador Tarcísio de Freitas. A grande questão, e a gente já vem trabalhando em coordenação, é manter o nível de atenção que a gente está tendo, manter o nível de alerta, porque a estiagem vai continuar, ela se prolonga ainda até o final do mês de outubro, início do mês de novembro, e planejar o futuro. O que a gente pode pensar de medida mais estruturante também para evitar incêndios desta proporção, né? Então tem questões que a gente pode avançar. 10h12, nós seguimos monitorando o cenário do estado de São Paulo em função das queimadas que voltam a preocupar as autoridades, principalmente em saúde pública. E depois do intervalo,
O nosso Manhã Bandeirante segue com a série de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Itupeva. Hoje, recebendo Renato de Andrade, do PSB, aqui nos nossos estúdios. Continue conosco, o Manhã Bandeirantes faz um rápido intervalo e na volta tem muita informação para você. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você. Estamos promovendo a campanha Um Basta contra as Fraudes. Você sabia que a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu carro pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele? Fique atento quando se deparar com aquele preço baixo na bomba. Você pode estar diante de uma fraude? Fuja desta bomba. Saiba mais acessando umbastacontrasfraudes.com.br. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. Uma massa de ar seco está estacionada sobre boa parte do Brasil e deve se intensificar pelos próximos dias, de acordo com o Metsul Meteorologia. A secura deverá ainda mostrar sinais de umidade relativa do ar comuns em desertos como o Atacama, na América do Sul, e o Saara, na África. A secura deverá ainda mostrar sinais de umidade relativa do ar comuns em desertos, como o Atacama, na América do Sul, e o Saara, na África. É o que aponta um estudo do Instituto. Um alerta de perigo potencial de baixa umidade publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, indica que a umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 20% em 20 estados brasileiros. Além do Distrito Federal, o índice considerado ideal pela Organização Mundial de Saúde é de 60%. A previsão é que até esta quarta-feira a umidade relativa do ar fique em torno de 15%, próximo ao clima de deserto. De Campinas, Kevin Veloso. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. De volta, direto dos nossos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, no projeto Band Eleições, trabalho conjunto da Rádio Bandeirantes, do portal bandmulti.com.br e da Band Mais TV, com a transmissão no programa Manhã Bandeirantes e também na tela do Brasil Urgente. Nesta semana, o Band Eleições conversa com os candidatos à prefeitura da cidade de Itupeva. E hoje recebemos nos nossos estúdios o candidato Renato de Andrade, do PSB. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer recebê-lo aqui no Grupo Bandeirantes. Obrigado a você, Heitor. Obrigado à Band Campinas. Um abraço ao Pedro, que está aqui nos auxiliando. E é uma honra estar aqui, porque eu sempre estive, eu estava olhando aqui agora esse painel, eu sempre estive na Band Eleições, sempre nos bastidores como coordenador de campanha. E é a primeira vez como candidato. Primeira vez como candidato à prefeitura de Itupeva, mas o senhor tem uma vida pública já muito antiga, uma vida pública que passou por Brasília, que passou por ministérios. Gostaria que o senhor contasse um pouco de sua história e por que em 2024 decidiu ser candidato a prefeito. É uma pergunta que tem sido feita recorrentemente. Na verdade, eu comecei na política no velho MDB, junto com o Montoro,
Depois eu fui trabalhar com o Mário Covas na Prefeitura de São Paulo. Ele era prefeito biônico em 83. E dali houve eleições para o Senado e para a Constituinte. O Mário Covas se elege senador e eu vou para a Constituinte. Aí é o meu primeiro contato com Brasília na Constituinte. Aí participei da Constituinte, coordenei um trabalho de bacias hidrográficas lá. Ali conheci Geraldo Alckmin, que relatava todo o projeto de proteção ao consumidor. E fui, ao longo dos anos, galgando os postos e coordenando projetos, sempre projetos complexos e desafiadores, porque o desafio me move. Candidato, o senhor tem no seu plano de governo um slogan de campanha, 40 anos em 4. O que significa fazer Itupeva avançar 40 anos em 4? Quais são as prioridades e com o orçamento da cidade, é possível fazer 40 anos em 4? Vamos lá, é possível, porque é 40 anos de desenvolvimento em 4 anos de trabalho. Isso foi inspirado em JK. Eu sou um fã do JK, Juscelino Kubitschek. Como eu morei muito tempo em Brasília, trabalhei muito tempo lá e li muito sobre JK, estudei muito sobre isso. E aí achei que cabia, que encaixava, tinha tudo a ver com Itupeva, porque lá foi uma construção, do nada construir uma cidade, um estado. Brasília, que era para ser feito em 50 anos, ele fez em 5. Itupeva tem que recomeçar, tem que reconstruir do zero também, porque ela está totalmente destroçada. E aí nós entendemos de que dá para fazer um projeto chamado 40 anos de desenvolvimento em 4 anos de trabalho. Isso quer dizer o seguinte, preparar a cidade para as próximas gerações. Essa que é a ideia do projeto e nós temos condições e é possível. Porque se você deixar uma prateleira de projetos prontos e acabados, os sucessores depois de mim vão dar continuidade. É só uma questão de ter consciência, responsabilidade e entender da importância desse desenvolvimento. Porque ou você faz isso ou a cidade vai entrar num caos total, como já está hoje. Nós estamos conversando com o candidato à Prefeitura de Itupeva, Renato de Andrade, candidato pelo PSB. Candidato, o senhor tem também no seu plano de governo a ideia do Poupa-Tempo da Saúde, um projeto que a gente tem visto outros candidatos também divulgarem em São Paulo, Campinas, em várias cidades do estado. Como é que o senhor pretende implantar o Poupa-Tempo da Saúde? É um prédio físico? É utilizando os prédios que já tem em Itupeva? Como o senhor pretende levar esse projeto? Vamos lá, foi bom você tocar nesse assunto, porque depois que nós lançamos, apareceu um monte de gente copiando o nosso projeto. São Paulo copiou, Campinas, e tem outros lugares que já fiquei sabendo, no Espírito Santo parece também. Porém, tem um detalhe, eles não sabem como fazer. E eu sei porque já fiz, é diferente. Qual é a ideia neste momento? É usar o que já existe hoje, fazer um sistema de fibra ótica, conectando todos os equipamentos de saúde, inclusive o hospital e a futura UPA, que nós conseguimos, através do prefeito Jonas Donizete, uma emenda de uma UPA para Itupeva para o ano que vem. Isso tudo vai ser integrado num sistema e com reconhecimento facial. Porque não dá mais para você fazer hoje nenhum tipo de ação, principalmente na saúde, sem o uso importante da tecnologia. E se você tiver um sistema todo integrado, numa rede de fibra ótica dedicada, todas as unidades de saúde e mais hospital, você vai poupar o tempo das pessoas na saúde. No segundo momento, nós podemos pensar num prédio físico. Porque, veja bem, eu estou deixando claro o que é promessa de campanha, o que é proposta de campanha e o que é compromisso e o que é projeto, plano de governo. Nas promessas de campanha são 3 claras, execuíveis, e nós vamos executar. O resto vai ser consequência do nosso trabalho. Candidato, deixa eu só baixar um pouquinho, se o senhor puder baixar um pouquinho o microfone para a gente ver melhor o seu rosto também, um pouquinho para baixo, porque a gente quer também ter a clareza com a comunicação e assim, claro, melhorou? O candidato poder também se expressar com quem está nos acompanhando. Agora, para falar, candidato, sobre o seu projeto para o meio ambiente. O senhor destaca no plano de governo que Itupeva pode se transformar em uma cidade esponja. O que significa o conceito de cidade esponja? Vamos lá, olha só. Primeiro eu queria
deixar claro para os nossos ouvintes e telespectadores o seguinte. O primeiro encontro do clima no Brasil, no mundo, aliás, eu participei, na Eco 92, eu estava lá. Eu era diretor de meio ambiente e participei. Estava, inclusive, escalado para participar da COP30 agora em Belém. Porém, em virtude das eleições, de eu ter me afastado, não vou participar da COP30. Mas eu venho acompanhando já esse sistema do clima há muitos anos. E tenho entendido, inclusive, fico muito triste com o que eu vi aqui agora, sobre as queimadas e tudo mais, porque o homem ainda não entendeu a importância de tratar do clima e do meio ambiente com responsabilidade. E o que acontece com Itupeva hoje é o seguinte, Itupeva, quando eu falo que ela virou uma cidade esponja, é porque ela absorve tudo que vem de fora. E não consegue encontrar soluções para os problemas que estão acontecendo em volta. Só para você ter uma ideia. Recentemente, uma empresa de Jundiaí, de documentação duvidosa, sem contrato, sem nada, entrou com uma máquina e começou a desmatar 90 mil metros de área nativa de preservação ambiental, árvores centenárias, e para isso você tem que ter toda uma documentação bem robusta para você poder fazer isso. E a cidade aceita isso com muita facilidade. Meio que acostumou-se a essas invasões, a desmatamento, e isso é o que acontece hoje com Itupeva. Como eu participei em 2012, também fiz parte da formatação do Código Florestal, eu tenho compromissos, responsabilidades, como cidadão, inclusive, de Itupeva, de não deixar isso acontecer. E uma coisa é clara, nós vamos implantar um ritmo muito dinâmico para conter desmatamento, melhorar as matas ciliares, os rios, acabar com esse problema de lixo. O Rio Jundiaí, do pedaço de Itupeva para frente, vocês não têm noção como é que está. É sujeira de ponta a ponta. E em Itupeva hoje, quando eu falo que é esponja, por quê? Nós temos lá uma tragédia anunciada para agora o final do ano. O que aconteceu? Nós temos lá 2 canais. O canal do Samambaia e o canal do Jardim da Vila São João. Essas duas obras estão paradas. Jundiaí fez a parte dela. Organizou, fez a obra, limpou a calha do rio. Quando essa chuva chegar em novembro agora, vai vir uma enxurrada de lá para cá no Rio Jundiaí, muito violento, com muita força, porque não tem obstáculo. E aí a esponja vai ser o quê? O Jardim Samambaia, a Vila São João e até a Hortência. Vai virar uma esponja, vai absorver toda essa água. Aquilo vai virar um mar. Ali vai virar um mar, um rio só. O rio vai invadir tudo e vai virar um mar. Por quê? As obras estão paradas, não vai dar tempo de acabar e simplesmente vai dar um caos naquela cidade. E é uma tragédia anunciada. Já comunicamos à Defesa Civil do Estado, estamos comunicando às autoridades, alertando do problema que virá. Quando eu falo que é uma esponja, é por causa disso, que ela absorve todos os problemas que vêm de fora, porque ela não faz dever de casa. Estamos conversando com o Renato de Andrade, candidato do PSB à Prefeitura da cidade de Itupeva. O senhor concorre, candidato, com um ex-prefeito, eleito, reeleito, que já foi também vice-prefeito, com o atual prefeito e com um candidato do Partido dos Trabalhadores, que a gente sabe que tem uma base em todo o país que vota no PT, independente de quem seja o candidato. O senhor acredita que por ser uma primeira eleição, por ser um nome ainda não tão conhecido na política local, isso seja um motivo para o senhor se preocupar por estar tendo como adversários candidatos que já são do meio político de Itupeva, ou o senhor tenta transformar isso numa bandeira como um diferencial? Olha, é um diferencial por uma razão muito simples. Eu não sou melhor nem pior do que dos outros candidatos, mas eu sou diferente. E diferente aonde? Na experiência. E pela minha experiência na gestão, que nenhum deles tem. Nem o do PT, nem o atual prefeito, nem o ex-prefeito, nenhum deles tem. E lá nós temos um grave problema que se arrasta por anos nas últimas eleições. As eleições lá, elas são pautadas ultimamente pela justiça. Tudo lá é ajuizado. O povo se acostumou a lidar com as eleições, liminar em cima de liminar, e nas últimas eleições só ocorreram dessa forma.
Eu quero imprimir um ritmo diferente. Eu sou contra tapetão, sou contra a eleição suplementar. Nas cidades que tiveram eleições suplementar, deu problema. Porque você não termina um ciclo. Quando você não termina um ciclo, a tendência de dar errado na frente é fatal. Por onde eu passei, por onde eu vi nesses 45 anos de vida pública, aconteceu a mesma coisa. Não é diferente de Itupeva. E aí eu simular o quê? Hoje, 4 candidatos? Sim, 4 candidatos. Eu, disparadamente, sou mais preparado. O mais preparado por quê? Porque atuei muito mais tempo na área pública e muito mais tempo na gestão. Só para você ter uma ideia, o atual prefeito tem 40 anos de idade. Disso eu tenho só de gestão. E ele nunca tomou conta de um carrinho de pipoca. Então está na cara que se o prefeito, o atual prefeito, nunca cuidou de um negócio, de um carrinho de salsicha ou de pipoca, está na cara que ele não ia ser um gênio como prefeito. Porque hoje, para você encarar uma prefeitura, você tem que ter preparo, você tem que estudar, você tem que ir a fundo, você tem que ter equipe, tem que ter time, que realmente te dê retorno e que faça a coisa andar. Porém, ele assumiu a prefeitura, alegando o quê? E lá é assim. É ridículo o que acontece em Itupeva hoje. Todos os governantes, os últimos governantes, culparam os anteriores. Ele deixou uma dívida, Fica olhando para trás. Ninguém para olhar para frente e fica governando pelo retrovisor. No nosso trabalho é diferente. Vamos olhar para frente e executar o que tem que ser feito. Primeiro, essas obras paradas. Segundo, colocar em prática aquilo que eu aprendi a vida inteira, que é fazer uma boa gestão do recurso público, porque não é admissível uma cidade rica como Itupeva com o povo pobre, que é o que acontece hoje. E temos lá um candidato a prefeito que representa o quê? O atraso. E ele faz o quê? Quer fazer da cidade a extensão do sítio dele. Foi lá, vereador, 8 anos, vice-prefeito, 8 anos, e prefeito, 8 anos. São 24 anos. E a cidade continua do mesmo jeito. Então, faz 15 anos que ele saiu do governo. Agora ele quer voltar para quê? Para continuar do mesmo jeito. Porque ele não inovou, ele não se aprimorou, ele não estudou, ele não se preparou para os novos tempos. O Brasil mudou, o mundo mudou, São Paulo mudou e Itupeva não mudou. Aqui na região, Itupeva é a única cidade que regrediu. Só para você ter uma ideia, Heitor. Na agricultura, todas as cidades em volta se desenvolveram. Itupeva, nos últimos 10 anos, caiu. Estamos agora trabalhando o quê? Cooperativas de fruticultores e agricultores para levantar a agricultura local. Isso é um dos casos, mas está perene em todos os lugares. Para onde você olha Itupeva, você vê um caos. Se for na saúde, é caos. Se for na educação, é caos. Se for na mobilidade urbana, é caos. Se for no meio ambiente, é caos. Por onde você olha Itupeva, é um verdadeiro caos. Hoje, ela pode ser considerada, na região, a capital do caos. Nós conversamos com o Renato de Andrade, candidato do PSB à Prefeitura de Itupeva, que tem como vice Tatiana Salles, do Republicanos. Candidato, temos ainda 40 segundos para o senhor fazer as considerações finais. Fique à vontade, o tempo é do senhor. Vamos lá. Eu queria deixar também aqui consignado o seguinte: nós temos também como prioridade a tarifa zero no município. Vou implantar a tarifa zero na aviação Itupeva. Se 37 cidades, que já aumentou, no estado de São Paulo, mais pobres que Itupeva, já aplicam tarifa zero, uma cidade rica que nem Itupeva também pode aplicar. Vamos implantar a tarifa zero e vamos zerar o número, vamos zerar a fila de creche, que hoje está em 450 crianças fora das creches. Nós vamos zerar sem levantar uma parede. Não se faz obra nova em Itupeva hoje sem acabar as antigas. E é isso que nós estamos aqui. O nosso projeto é diferente, a nossa proposta é diferente e eu sei os caminhos de buscar recursos, tanto em São Paulo como em Brasília, para poder melhorar a cidade. Agradecendo ao candidato Renato de Andrade, do PSB, que disputa a prefeitura da cidade de Itupeva. Nesta semana seguimos ouvindo os 4 candidatos e amanhã a gente volta também com o nosso projeto Band Eleições. Mas continue conosco, porque ainda tem muita informação para você. Olho no voto, olho na Band. Manhã Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. YouTube.com
youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. Os agendamentos de mamografia por meio do programa Mulheres de Peito do Governo do Estado agora podem ser solicitados com auxílio do aplicativo Poupa Tempo. O app vai direcionar as ligações para o telefone da Central de Regulação de Ofertas de Serviços, o 0800 779 0000. A ligação continua sendo gratuita. O programa Mulheres de Peito é focado para quem tem entre 50 e 69 anos de idade. O serviço de agendamento funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 da tarde. O procedimento pode ser concluído em até 8 minutos. Criado em 2014, o Mulheres de Peito é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo para incentivar mulheres a realizar o exame de mamografia para diagnóstico e tratamento precoce do câncer de mama. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Band Cidade.
De segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 6:50 da noite, na tela da Band+. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo É Fato e Certo. É Fato e Certo. Que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É Fato e Certo. Bandeirantes. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35, Larissa Lopes abre as tardes femininas da Band. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia sobre saúde, família, carreira, moda, beleza e muita novidade sobre o universo dos famosos com a Nath Lucchesi. Band Mulher, de segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Dez horas 40 minutos, 20 minutos faltando para as 11 da manhã. Obrigado a você que está conosco desde as 10. Obrigado a você que está chegando com a gente aqui na edição de hoje do nosso Manhã Bandeirantes. Ouvimos agora há pouco o candidato Renato de Andrade, da cidade de Itupeva. E temos ainda amanhã mais uma entrevista fechando a série com os candidatos da cidade de Itupeva. Amanhã, Rogério Cavalim, do MDB, é o nosso convidado. Prefeito eleito na eleição fora de época que aconteceu em dezembro do ano passado. Está terminando esse mandato, cerca de um ano, e é candidato à reeleição. Nós já conversamos com Caetano, candidato do PT, Ocimar Poli, candidato do PL, entrevistas que estão à disposição também no nosso canal do YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. E hoje, a Band Mais TV promove o debate com os candidatos à Prefeitura da cidade de Limeira. A partir das 10h30 da noite, Walter Sena recebe nos estúdios da Band os 4 candidatos da cidade. Betinho Neves, candidato do MDB, Érica Tanque, candidata do PL, Mitsunaga, candidato do PT e Murilo Félix, o candidato do Podemos. Debate que vai ser transmitido simultaneamente também no YouTube da Band Mais TV, youtube.com/Band Mais TV e pelo aplicativo Band Play, seguindo a tradição do Grupo Bandeirantes de promover os primeiros debates das cidades da nossa região, do Brasil todo. Cobertura da Band não tem sido diferente nestas eleições de 2024. E no dia da eleição,
dia 6 de outubro, não se esqueça dessa data, o primeiro domingo do mês de outubro é o dia em que nós iremos às urnas. E você vai ter a programação especial o dia todo, flashes na nossa programação dos nossos repórteres espalhados pela região e a cobertura também a partir do momento da abertura das urnas, para você saber com a gente quem serão os próximos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos aqui do nosso interior de São Paulo. 10h43, o Manhã Bandeirantes traz a agenda dos candidatos à prefeitura da cidade de Campinas para esta quarta-feira, hoje dia 4 de setembro. A programação da candidata Angelina Dias, do PCO, Partido da Causa Operária, programação não foi divulgada pela candidata ou por sua assessoria. Na agenda do candidato Dário Saad, prefeito de Campinas, candidato à reeleição pelo Republicanos, mais cedo, entre 8 e 10 da manhã, Dário Saad gravou o programa eleitoral gratuito. Neste momento agora, 10h30 na agenda do candidato, uma gravação à EPTV, a emissora afiliada à TV Globo da região. Entre 11 da manhã e 5 da tarde, candidato Dário Saad disponibiliza o tempo, segundo a assessoria, para agenda interna na Prefeitura de Campinas. E às 7h30 da noite, Dário Saad, do Republicanos, participa de uma reunião política na Vila Nogueira com um candidato a vereador. A campanha do candidato Pedro Tourinho, do PT, reserva para hoje, mais cedo, uma entrevista que ele concedeu à Rádio Transamérica. 12h30 tem entrevista ao programa Balanço Geral, na Tati Record. Às 4h30 tem caminhada na região do Paranapanema. O candidato Pedro Tourinho, do PT, se encontra com apoiadores na rua Serra dos Cristais. Às 7h30 da noite, o candidato Pedro Tourinho visita a feira noturna no Jardim Guanabara, que fica na Praça Euclides da Cunha. A agenda do candidato Rafa Zimbaldi, do Cidadania, prevê para hoje, daqui a pouco, 11 horas, entrevista à Rádio Brasil de Campinas, numa agenda fechada. 1h10 da tarde, candidato Rafa Zimbaldi faz caminhada pelo Largo do Rosário, com a concentração na Igreja do Rosário, na Avenida Campos Sales. 2 da tarde, o candidato sai em caminhada pela Avenida Campos Sales, no centro da cidade. Às 3 da tarde, candidato do Cidadania Rafa Zimbaldi faz caminhada pela Avenida Benjamin Constant. E às 7 horas da noite, o candidato do Cidadania Rafa Zimbaldi tem caminhada pela Feira Noturna no Jardim Chapadão, que fica na Praça General Souza Melo. A agenda do candidato do Partido Novo, Wilson Matos, mais cedo previa uma reunião, que deve estar acontecendo neste momento, começou às 10 horas, com a Associasa, que é a Associação da Ceasa Campinas. O candidato, portanto, na manhã de hoje está na Ceasa. Às 2h30 da tarde, o candidato Wilson Matos faz reunião com moradores do Jardim Campos Elíseos. E às 7 horas da noite, o candidato do Partido Novo, Wilson Matos, tem reunião marcada com empresários de bares da cidade de Campinas. Essa agenda, portanto, dos 5 candidatos à prefeitura que estão já com a agenda programada para, na semana entre 23 e 27 de setembro, voltarem aos estúdios da Rádio Bandeirantes para uma nova rodada de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade. As 5 candidaturas já confirmaram presença aqui nos nossos estúdios nesse trabalho do projeto Band Eleições. E nas próximas semanas também outras cidades que nós vamos ouvir os candidatos. Semana que vem já estamos fechando a agenda com os candidatos da cidade de Jaguariúna, município da região metropolitana de Campinas. Agora, 10h47. Ainda falando sobre esse período eleitoral, você já ouviu falar no termo assédio eleitoral? É um crime quando o empregador exige que o empregado vote em determinado candidato e apresente algum indício de que tenha seguido essa orientação.
O assédio eleitoral é crime e desde 2022 o número de denúncias só tem crescido no Brasil. Para evitar que um trabalhador ou um servidor público sofra pressão direta ou indireta dos patrões ou dos chefes imediatos para votar em determinado candidato, as centrais sindicais lançaram um aplicativo em que é possível que o trabalhador denuncie essa prática antidemocrática. O lançamento ocorre em parceria com o Ministério Público do Trabalho. A iniciativa partiu da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, da Força Sindical, da Nova Central Sindical de Trabalhadores, a NCST, da UGT, a União Geral dos Trabalhadores, da CSB, a Central dos Sindicatos Brasileiros, e ainda com a participação de outras entidades. Denúncia que pode ser feita no Fórum das Centrais Sindicais. O Tiago Dantas conta pra gente informações sobre quais são as denúncias que podem chegar até as centrais sindicais. Tiago Dantas conosco no Manhã Bandeirantes. Fica proibido fazer qualquer tipo de promessa ao eleitor para que ele vote no candidato indicado pelo empregador, reter o título de eleitor até a votação para que o número de abstenções seja favorável ao candidato do patrão, ameaçar de demissão o colaborador que votar em outro candidato que não seja o indicado pelo patrão, ameaçar ou sugerir cortes de postos de trabalho caso o empregado não vote no candidato de interesse do empregador, ficar o tempo todo tentando convencer o trabalhador sobre em quem ele deve votar e pedir qualquer prova de voto em algum candidato indicado pelos patrões. É necessário informar o nome da empresa, a cidade e contar resumidamente o que aconteceu. Se for possível, é bom incluir arquivos, fotos ou vídeos que comprovem a denúncia, que será mantida sob sigilo. Para denúncias ou informações, é só acessar o site centraissindicais.org.br/AE. 10h49, deixa eu fazer um primeiro giro com a participação do nosso ouvinte, agradecendo a todos que estão conosco e que nos mandam mensagens pelo 19 97102 1493, 97102 1493, agradecendo a participação, aqui não coloco o nome, final do telefone 9440, amiga que nos ouve na manhã de hoje. Saiba que é para você esse abraço aqui, direto dos nossos estúdios da Band. Mensagem que chega também do Paulo Sérgio, final do telefone 4624. A participação também do Laco. Laco também está conosco. Quem também nos mandou mensagem mais cedo, Moacir da Silva, acompanhando a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Muitas mensagens aqui com perfis que não apresentam o nome, com um número aqui que, enfim, a gente tem o número do telefone, mas o perfil da pessoa, ao invés de ter um nome, tem números também. E com muito conteúdo político, falando dos candidatos de Campinas. Olha, nós estamos filtrando todas as mensagens nesse período eleitoral, porque a gente sabe que tem candidato que tenta se passar por ouvinte nos programas. Isso não é só aqui. E aí joga pauta para cá, joga uma pauta para lá, com a intenção de favorecer determinados candidatos. Então, claro que a gente tem esse filtro. Nós sabemos quem são os ouvintes que estão com a gente todos os dias. Nós sabemos quando um perfil aparece do nada mandando mensagem. Quando a gente faz entrevistas com candidatos, normalmente no YouTube vem ali um monte de nome, aí você vai colocar, um é candidato a vereador, o outro é secretário, o outro é candidato de não sei que cidade. Então, a gente tem esse filtro porque o período eleitoral não impede a gente de falar de política, não impede a gente de analisar o cenário político, mas restringe bastante. Nós vamos cumprir sempre a lei eleitoral dentro da Rádio Bandeirantes Campinas. Então, você que manda a sua mensagem tentando emplacar a pauta do seu candidato, agradeço pela sua audiência, continue conosco. Aqui você vai ter o noticiário político também da região e, passado o período eleitoral, continue mandando sua mensagem pra gente e aí a sua opinião, claro, vai ter todo o espaço possível também dentro do grupo Bandeirantes de Comunicação. Agora, 10h52, deixa eu trazer uma informação de segurança pública, porque um levantamento aponta
que no Brasil 100 pessoas são roubadas por hora por um motivo que você carrega no seu bolso, na sua mochila, na sua bolsa ou na palma da sua mão. O seu aparelho celular. O número é impressionante. 100 roubos por hora registrados nos últimos tempos. Muita gente está usando uma estratégia que eu confesso para você que eu já adotei também. De ter um segundo aparelho, um aparelho mais antigo, aquele que você ia descartar, dar de presente para alguém que de repente tem um celular mais velhinho. Você usa esse segundo aparelho para os aplicativos de banco. Esse aparelho fica em casa. Então, se você for roubado nas ruas, vítima de sequestro relâmpago, não ter o aplicativo no seu celular é uma forma de tentar diminuir a dor de cabeça. Tentar, porque você vai continuar tendo uma série de problemas. Mas pelo menos os aplicativos do banco, o ladrão não vai conseguir acessar sem as suas informações. A Ana Weber traz pra gente uma reportagem com esses dados. Ela conversou com o professor Rafael Alcadipani, da Fundação Getúlio Vargas, e ela traz os números, inclusive, desse levantamento de quantos brasileiros, em média, já fizeram essa escolha de não andar com os aplicativos de banco na palma da sua mão. Um momento de distração vira oportunidade para os criminosos. Cenas que mostram a realidade das grandes cidades brasileiras. A cantora Sula Miranda teve o celular tomado por um ladrão nesta segunda-feira no Pacaembu, região central de São Paulo. Eu sei que acontece bastante furto desse jeito. O cara passa de bicicleta e pega. Ando com a mão, com a bolsa na mão, assim, segurando e rezando, né? Ana Paula tem uma estratégia. Usa 2 aparelhos. Um leva na bolsa e o outro deixa em casa com os aplicativos de banco. Segundo uma pesquisa do Datafolha, 3 em cada 10 brasileiros fazem isso. Para que eu preciso de um aplicativo de banco que vá para a rua? Não preciso, eu preciso de um outro celular que fique só dentro de casa com esses aplicativos de banco. O incômodo de ser assaltada e de ter o seu celular roubado é muito maior. No ano passado, mais de 100 celulares foram roubados a cada hora no Brasil. A pesquisa também revelou que das 50 cidades com mais roubos de celulares no país, 15 ficam aqui no estado de São Paulo. Nos últimos 12 meses, o prejuízo para as vítimas foi de 22 bilhões e meio de reais. O sujeito que é pego cometendo esse crime, então que ele necessariamente vai ser preso no primeiro ou no segundo crime que ele cometa. Você precisa atuar muito em cima dele para evitar que ele continue na vida do crime. Hoje a pessoa, ela furta o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º celular, ela pode ser pega pela polícia e muito frequentemente esse criminoso vai sair primeiro da delegacia de polícia do que a vítima, do que o policial. Infelizmente é uma realidade mesmo, são vários os casos em que a gente cobre e percebe que o flagrante nem terminou ainda e a vítima já foi libertada. Infelizmente, a vítima não, né? A vítima fica lá para assinar documento, para esperar se vai ter a recuperação do aparelho ou não. O ladrão já foi liberado. E antes da polícia terminar a ocorrência, antes da polícia militar poder voltar para as ruas, antes da vítima sair, às vezes... Quantas vezes, cobrindo o jornalismo policial, já não vi cenas assim, em que o ladrão sai pela porta da frente e a vítima ainda... Não, o senhor precisa ficar aqui mais um pouco, tem alguns papéis para assinar. Isso é de uma revolta compreensível, né, por parte das vítimas. Afinal de contas, ninguém tem sangue de barata também. Olha, ainda dentro do campo policial, informações que chegam nesse momento dão conta de trabalhos que estão sendo realizados, inclusive de fiscalização a motocicletas nas cidades aqui da nossa região. A notícia que chega aponta que há uma alteração ou ausência de equipamentos. Essa é a maior motivação nas atuações de blitz aqui no estado de São Paulo, mais especificamente em Campinas. A Guarda Municipal e a INDEC fizeram um balanço apontando que somente no mês de agosto foram 449 autuações desse tipo. 9 operações foram realizadas em conjunto entre INDEC, Guarda Municipal e Polícia Militar.
Esse levantamento acabou de ser divulgado. Veículos com modificações irregulares ou ausência e inoperância de equipamentos obrigatórios, e aí a gente está falando principalmente de motocicletas, lideram o ranking das 10 principais autuações nas blitz de Campinas no mês de agosto. 9 operações aconteceram na cidade, 449 autuações, como eu disse. A mudança no sistema de iluminação e sinalização é a campeã de multas, 71 delas com 15% das autuações. Depois vem casos de escapamento com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso. É o famoso aquela explosão que você toma aquele susto quando está em casa, não sabe se é tiro, não sabe se é escapamento de moto. E aí você tem, só em Campinas, no mês de agosto, 59 autuações dessa modalidade. Ausência de equipamento obrigatório, protetor térmico de escapamento, retrovisor e step, motivo de 43 multas aplicadas, e a condução de veículo com as características alteradas, foram 27 casos. A moto, ela tá ali registrada como sendo vermelha, e aí na blitz ela tá na cor amarela, sem a troca da documentação, por exemplo. Todas essas infrações que eu citei são consideradas graves, sujeitas a multa de R$ 195,23 e a perda de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. As blitz continuam na cidade de Campinas e há ainda a expectativa para os próximos dias para outros pontos que, claro, não são divulgados antecipadamente para que não haja nenhum jeito de burlar o sistema e burlar as blitz. Agora são 10 horas 59 minutos. Quero trazer para você um assunto ligado à cultura e ligado um pouco à realidade do Brasil que nós estamos vivendo nesses últimos anos. Eu estou falando do lançamento do livro Diários da Caserna, Dossiê Smart, a história que o Exército quer riscar. Esse é um livro publicado pela editora Labrador, que já está disponível em livrarias, que já está disponível pela internet, você pode encontrar também pelas redes sociais, e que traz uma história contada por alguém que conhece o Exército Brasileiro de dentro, numa mistura de ficção com a realidade. Nosso convidado nesta manhã de quarta-feira é o autor do livro, o escritor Rubens Pierrotti Júnior, coronel de artilharia da reserva e advogado, a quem agradecemos pela atenção com o nosso ouvinte e por estar conosco nesta manhã de quarta-feira aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Dr. Rubens, Coronel Rubens, bom dia, obrigado pela atenção, prazer falar com o senhor. Bom dia, Heitor, o prazer é meu. Gostei muito do slogan aí da Rádio Bandeirantes Campinas, tá? Fechado com você, fechado com a verdade, né? Então, estamos aqui para contribuir, para conversar com você e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Nos últimos anos, as Forças Armadas do Brasil, elas retomaram o protagonismo na política nacional, que talvez não tinham desde o período da ditadura militar. Estamos falando principalmente do governo do presidente Jair Bolsonaro, que escalou militares para cargos de primeiro e segundo escalão. Isso trouxe também uma observação sobre o papel das Forças Armadas na política brasileira. Antes de nós entrarmos no conteúdo do livro em si, como é que o senhor vê essa volta dos militares a postos estratégicos da política brasileira? E como que o senhor viu o período de 8 de janeiro e as consequências disso a partir da postura tomada pelo Exército e pelas Forças Armadas do Brasil? Heitor, você disse que antes de entrar no conteúdo do livro, mas você já está entrando no conteúdo do livro, porque esses fatos são mencionados. O livro, ele é um relato ficcional da experiência que eu vivi no Exército, né? Então, um personagem batalha que acaba sendo meu alter ego no livro, ele relata a experiência de ter trabalhado num projeto, simulador de apoio de fogo para o Exército, né, onde ocorreram uma série de problemas nesse projeto, mas o livro, ele dialoga também com esse período da ditadura militar, dos 21 anos aí desse período sombrio que o país passou.
Ele também aborda a questão da volta dos militares ao poder pelo voto, que aconteceu aí com a eleição do ex-capitão do Exército, Jair Bolsonaro, né, e com a ocupação de diversos cargos do governo, né, cerca de 7 mil militares ocuparam cargos no governo, e chega também, faz referência ao ato de 8 de janeiro, o ato golpista que aconteceu. Então, o livro, ele acaba também falando aí e permeando aí sobre esses fatos todos. Sem contar, claro, o spoiler do livro, sem a gente entrar em detalhes, para quem está nos acompanhando ter a experiência, mas o que seria o dossiê SMAT que dá título ao livro e o quanto tem de ficção, o quanto tem de bastidores ao falar do dossiê SMAT? Heitor, existe uma linha bastante tênue entre o que é ficção e o que é realidade no livro. Dossiê SMAT, esse dossiê SMAT, ele está baseado num dossiê que realmente existiu, tá? Que é chamado dossiê SAFO. Esse dossiê SAFO é um dossiê de 1.300 páginas, que relata supostas improbidades administrativas e crimes que ocorreram no projeto Simulador de Apoio de Fogo. E esse dossiê, ele chegou ao jornal El País, da Espanha. Ele foi encaminhado ao jornal El País, porque essa história toda também envolve uma empresa da indústria de defesa da Espanha, que foi contratada pelo Exército Brasileiro na época. Então, essa história toda ela vem à tona em 2017. Em 2017, o jornal El País, então, recebeu da plataforma Brasilix essa denúncia, esse dossiê de 1.300 páginas com relato e documentos. E eu era uma das pessoas, por ter participado do projeto, que era citado nesse dossiê como uma das resistências às irregularidades que estavam sendo cometidas lá no projeto. Então, os repórteres do jornal O País, na época, eles tentaram contato comigo, ficaram vários meses insistindo, até que eu aceitei conceder entrevista. Isso daí foi tema de reportagem lá no jornal O País. Então, o tema, o livro, ele conta essa história de maneira romanceada, ficcional, mas ele aborda justamente essa série de entrevistas que eu concedi aos jornalistas do El País e de outros órgãos da imprensa brasileira, né? Então, que eu acho que é uma forma boa também de contar a história, que mostra aí a importância, né, da imprensa livre para informar as pessoas e como meio de denúncia também. Nós estamos conversando com Rubens Pierrotti Júnior, coronel de artilharia da reserva e advogado, autor do livro Diários da Caserna, Dossiê SMAT, a história que o Exército quer riscar. Coronel, o senhor, claro, ao lançar o livro, deve ter recebido uma sequência, uma série de ligações, mensagens de colegas antigos da caserna ou de militares que ainda estão na ativa. Como foi a recepção dentro do Exército Brasileiro do livro que o senhor já publicou? E o senhor acredita que, a partir de denúncias que são feitas também nesse livro, algo possa mudar dentro da caserna? Olha, Heitor, essa é uma esperança que a gente tem. Eu conversei com outro jornalista e falei que esse livro deveria virar estudo de caso, para que isso nunca mais aconteça no Exército. A receptividade, existem colegas me cumprimentando em privado, né? E existem colegas fazendo críticas, né? Mas essas críticas, eu vou dizer, eu acabo me desapontando com as críticas, não pelo fato da crítica em si, porque o debate ele é bastante salutar, tá? Mas pela postura de que existe um problema, tá? E quem mostra o problema, querendo corrigir o problema, querendo que esse problema não volte a acontecer, aí o problema deixa de ser o problema e a pessoa que mostrou o problema é que passa a ser o problema. Então, essa é uma postura bastante contraprodutiva
que alguns militares, inclusive um colega da minha turma que foi promovido a general, me mandou uma mensagem no WhatsApp e com o seguinte questionamento: Rubens Pierrotti, né, meu nome de guerra lá no Exército, essa é a sua postura agora, esse é o seu caminhar? E eu respondi para ele lá no WhatsApp, eu falei assim, o meu caminhar nunca mudou desde cadete, né? Então eu sempre primei pela honestidade, né, pelos valores que a gente aprende lá, ou pelo menos que dizem que são cultuados, né? Então nunca mudei meu caminhar. E aí eu perguntei, falei assim, agora eu te devolvo a pergunta, você colocou agora as estrelas de geral no ombro, qual vai ser o seu caminhar? Porque não dá mais para a gente ficar varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Eu vejo isso constantemente, agora com o livro e com outras notícias que saíram, jornalistas, eles fazem aquele contraponto e perguntam para o Exército o que o Exército tem a dizer sobre o livro, sobre as declarações que eu tenho dado para a imprensa. E a postura sempre é uma postura negacionista, né? De dizer, não houve problema, não, está tudo bem, não, tem trazido economia, e que a gente sabe que não é verdade. Agradecendo também quem está conosco pelo nosso canal do YouTube, as mensagens que chegam falando sobre o livro também. Patrícia Jimenez Oliveira, dizendo que o livro do Dr. Rubens é incrível. Doutora Cíntia Santiago, também parabenizando pelo trabalho do Dr. Rubens. Patrícia Monerá, dizendo que leu o livro e pode dizer que é simplesmente maravilhoso, uma história envolvente, com muitas informações, cultura e que apresenta uma realidade diferente do que estamos acostumados. Vanessa Torres dizendo que o livro é importantíssimo e esclarecedor sobre como a corrupção pode ocorrer nas instituições. Quem estiver nos acompanhando neste momento, Dr. Rubens, como pode chegar ao teu livro? Já está nas principais livrarias do Brasil, é possível comprar pela internet, existe a versão digital também? Sim, o livro foi lançado pela editora Labrador, tanto a versão impressa, né, tradicional, então, as principais livrarias, quanto a versão digital. O site da Amazon também está comercializando e nesta semana, sexta-feira, começa a Bienal do Livro em São Paulo. Então, a Bienal começa agora no dia 6 de setembro, vai até o dia 14, que é o outro domingo. Eu estarei presente lá vai até o dia 15, que é domingo. No dia 14, especificamente, eu estarei lá no estande da Bienal F81, das 17 às 18 horas, numa sessão de autógrafos que a editora Labrador agendou. Então, por todos esses meios, inclusive lá na Bienal, se quiser passar, eu vou estar, além do dia 14 dessa sessão de autógrafos, eu devo estar na Bienal acompanhando lá o evento durante outros dias, e quem passar lá, a gente vai poder conversar aí sobre o livro, sobre problemas aí do que o livro trata, né, repensar as Forças Armadas, né, muito importante aí, depois de tudo que aconteceu, depois do período da ditadura, de militares, né, que se declaram abertamente aí, louvando aí torturadores e outras coisas que a gente sabe que não condizem com o Estado Democrático de Direito, e tudo isso a gente vai poder discutir lá abertamente, francamente, um debate salutar. Nós conversamos com Rubens Pierrotti Júnior, coronel de artilharia da reserva e advogado, autor do livro Diários da Caserna, Dossiê Smart, a história que o Exército quer riscar, livro publicado pela editora Labrador. Muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte, um bom dia, bom trabalho e boa Bienal para o senhor, coronel. Eu que agradeço a oportunidade, né, e um grande abraço para esse ótimo programa aí que você conduz nas manhãs na Bandeirantes. Eu é que agradeço e fica, portanto, também à disposição as redes sociais do escritor, coronel da reserva, advogado Rubens Pierrotti Júnior, para você que quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e esse livro já publicado e que estará também na Bienal do Livro em São Paulo. 11h11, um rápido intervalo, na volta mais um giro com a participação do nosso ouvinte e mais informação da região metropolitana de Campinas. Os acontecimentos das últimas horas é o que a gente traz na sequência do Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. Notícias da hora. Um tráfego de veículos num trecho da Avenida Dona Libânia, na região central de Campinas, pode ficar interditado até o dia 10 de setembro. A faixa direita da via ficará fechada no trecho entre a Rua Álvaro Miller e a Orozimbro Maia, em frente ao posto de combustíveis. O bloqueio tem a finalidade de viabilizar uma obra de implantação de pavimento de concreto em parada de ônibus, que visa ampliar a durabilidade do pavimento. O ponto de ônibus localizado no trecho do bloqueio não funcionará. O trajeto do ônibus não será alterado, apesar dos passageiros terem que utilizar outras paradas próximas. Os ônibus que passam na área interditada são das linhas 240, 309, 310, 313, 316, 318, 330, 331, 332, 333 e 351. Além disso, as linhas 240 e 364 passam a operar com mais ônibus. Mais informações podem ser obtidas pelo Fale Conosco em DEC, no telefone 118. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Vote nos vereadores da nossa coligação que apoia o aumento do efetivo da Guarda Municipal de 800 para 2.500. Quer um vereador diferente? Vota no Clemente. As minhas propostas na rede social, se eu não cumprir daqui 4 anos, não precisa votar mais para mim. 44 117, Rafa 23.
William da Reciclagem, 44644. Vamos criar novos ecopontos, novas cooperativas para geração de emprego e renda. Diminuição da taxa de lixo junto com Rafa 23. CNPJ 56 757 650 00130. Coligação Campinas, uma cidade para todos. Federação PSDB, Cidadania, Agir, PMB, PDT, União Brasil. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Onze horas 18 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes, trazendo a participação do nosso ouvinte que nos escreve e manda mensagem de áudio pelo telefone 19 97102 1493, 97102 1493. Agradecendo a participação de Tomires, final do telefone 6846. Também conosco o Wagner Marcondes, ele diz o seguinte: bom dia, caro amigo, tenha paciência e continue fazendo o excelente trabalho que sempre fez. Que é isso, Wagner, muito obrigado. O período eleitoral não dura para sempre e graças a Deus por isso. O que não falta nesse momento, assim como em muitos outros, é gente oportunista ou desonesta. Ainda falando sobre as eleições municipais, tem uma mensagem de áudio chegando também que a gente compartilha com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes Campinas a partir de agora às 11h19. Bom dia, Heitor. Aquele prédio que fica ali na Irmã Serafina, do lado da Allan Kardec, aquele prédio que estava abandonado, aquele hotel que ficou muito tempo abandonado, que está abandonado, assim, tem gente lá, mas o aspecto dele é de abandono, né? Aí parece que a prefeitura pegou ele, né? Porque estavam devendo muito IPTU, né? Eu queria saber porque é o seguinte, tem uma placa lá de vende-se nesse prédio, né? Aí eu peguei o número e liguei, né? Aí eu falei lá, e esse número é lá de São Paulo. Aí eles falaram que estão vendendo por 25 milhões. Bem, se a prefeitura pegou e eles estão vendendo por 25 milhões, tem alguma coisa que não tá batendo aí, né? Porque foi dito, até na IPTV passou isso daí e foi noticiado por vocês também da Band, né? Então será que teria como vocês ver isso daí? Eu vou mandar até a foto da placa de venda que eu tirei lá. E outra coisa, a gente não pode falar das obras do prefeito, a gente não pode falar nada, né? A gente não pode criticar nada nessa época de eleição. Mas entre eles podem um xingar o outro, né? Então quer dizer, a população só serve para eleger esses caras, mais nada, né? Eles podem xingar, eles podem falar o que eles quiserem. A nossa insatisfação, na época que realmente podia ser dita, a gente não pode dizer nossa insatisfação pelos governantes nenhum, né? É muito engraçado isso. Mas eles podem xingar, falar besteira, palavra de baixo calão, pode fazer o que eles quiserem. Mas o cidadão normal, ele não pode falar nada. É uma tristeza essas coisas, viu? Alexandre Centro. Um abraço, Heitor. O ataque entre eles faz parte desse processo. Até que Campinas, em relação a outras eleições, o clima tá mais ameno, né? Tá mais light. Tem as provocações que todo mundo já sabia que viriam de candidato para candidato. Mas comparado ao que ainda tá acontecendo em São Paulo, sabe o que eu acho que em São Paulo uma hora o eleitor vai cansar? Mesmo aqueles que gostam desse embate, que gostam desse tipo de resposta atravessada, de provocação. Tem muito chão ainda para eleição, gente. Tem mais de um mês ainda para o processo eleitoral. E veja que as brigas em debates, entrevistas, as respostas, acusação em rede social, tá ficando repetitivo. Tá? Sabe quando começa o cachorro a correr em volta do próprio rabo? Tá mais ou menos assim. Então eu acho que até o final desse mês a gente ainda tem muito chão pela frente e muita coisa pode mudar. Quem hoje é favoritaço ou tá crescendo muito, não demora muito para ou virar uma figura repetitiva, ou virar uma figura cansativa, ou perder esse frisson todo. Se a eleição fosse esse final de semana, por exemplo, o candidato Pablo Marçal sairia em grande vantagem. Ele tem uma base de apoiadores muito fortes. E ele tem também um fato de que parece que meus queridos colegas jornalistas não entenderam ainda que ele quer o confronto, ele quer o conflito. Ele chama a briga para o cenário dele. É como se ele tivesse o campo, a bola, e ele escolhesse o esporte a praticar. Então ele pega um campo todo cheio de lama, ele pega uma bola oval e decide como vai ser o jogo. E aí
quem faz o debate com ele ou quem faz entrevista com ele escolhe que, não, vamos jogar o clássico futebol. Não é clássico futebol, meu amigo. Ele tá jogando com as regras dele, tá todo mundo caindo, jogando dentro das regras dele e ele tá crescendo. É a estratégia dele. Cada candidato tem a sua estratégia e se ele está com a candidatura em dia, ele tem todo o direito de ser um postulante a um cargo político. Mas até o final do mês eu acho que muita coisa ainda pode acontecer. Agora, com relação ao prédio da irmã Serafina, é aquele que teve uma reintegração de posse mais ou menos no mês de abril, né? Deixa eu puxar, Sete, foi no mês de fevereiro. Foi no mês de fevereiro que teve a reintegração de posse em apartamentos do centro de Campinas, um prédio que está todo pichado. Não há informação de que a prefeitura tenha, naquele momento, tomado conta do prédio. Houve a reintegração para entrega ao proprietário. Mas a gente vai sim, viu, Alexandre, trazer mais informações e novidade para você e para os nossos ouvintes aqui do Manhã Bandeirantes. O Eduardo Moraes, da Vila Padre Anchieta, ele diz que na época em que Bolsonaro estava no poder, ele se lembra de uma reportagem dizendo que naquele momento tinham mais militares no governo do que em 1964, quando aconteceu o golpe militar no Brasil. Muito obrigado, Eduardo, pela participação, repercutindo a entrevista que fizemos com o escritor agora há pouco, de um livro que vem sendo recebido com muita polêmica pelas Forças Armadas, o livro Diários da Caserna, dossiê Smart, a história que o Exército quer riscar. O Celso Santos nos diz, ouvindo os candidatos concorrendo às prefeituras das mais diferentes cidades, o Celso diz aguardar com ansiedade um dia em que políticos eleitos vão ser responsabilizados por promessas eleitorais não cumpridas. Eles prometem o mundo, mas quando sentam na cadeira, a grande maioria das vezes, eles esquecem das promessas que fizeram. É o que nos diz o Celso Santos, morador do Jardim Carlos Lourenço. Olha, vamos falar de coisas boas também da cidade de Campinas, afinal de contas, a gente sempre diz, Campinas tem um polo científico único no Brasil, Campinas tem grandes mentes que pensam à frente do tempo e elas têm que aparecer também. A Lucimeire Ramalho vai trazer pra gente uma reportagem, porque existe uma competição que tem etapa nacional, tem etapa internacional, que ela é a espécie das Olimpíadas das Profissões. O mercado observa muito isso, grandes empresas no mundo todo veem os desempenhos desses candidatos. E Campinas tem um representante nessa edição das Olimpíadas das Profissões. É o André Luiz. A gente vai conhecer a história desse trabalhador aqui da cidade, desse representante do interior de São Paulo numa competição internacional em que o resultado exige conhecimento prévio, rapidez no raciocínio e a capacidade de trabalhar sob pressão. A Lucimeire Ramalho vai contar pra gente como funciona essa competição e quem é André Luiz, o nosso representante. Peças de aço que dentro da máquina pouco a pouco vão ganhando forma. E para que tudo saia certinho, na medida correta, é primordial que as coordenadas sejam muito precisas. E essa é a função do André, pensar em como a máquina vai trabalhar para a maior precisão possível. E ele é bom nisso. Já são 4 anos de curso técnico nessa área no Senai, que renderam a ele a primeira colocação na etapa estadual do campeonato World Skill, conhecido como a Olimpíada das Profissões, e primeira colocação na etapa nacional. Com esses resultados, o jovem se classificou para a etapa internacional da maior competição de profissões técnicas do mundo, que será realizada em Lyon, na França. A vontade de participar da competição surgiu com o pai dele, que foi técnico nessa modalidade. Eu sempre via as peças que ele levava para casa para mostrar para mim e para o meu irmão quando criança. Sempre vi. E quando eu saí do ensino fundamental, meu pai falou, não, você vai fazer Senai, independentemente do que você quer seguir na sua vida, faz o Senai para você ter uma qualificação profissional, depois você vai para a área que você quiser. Aí eu entrei no Senai e fez sentido tudo que eu via do meu pai, né? O Brasil tem representantes em 59 modalidades, com competidores de 70 países.
O André faz parte de um grupo de cerca de 70 brasileiros que embarcam para a França no próximo dia 10 de setembro para participar da competição. Uma oportunidade de aprender mais, de evoluir nessa área e de se tornar um profissional muito mais completo. E para nós, olhando uma pessoa que tem essa obstinação e o desejo de atingir um resultado como esse, a gente tem certeza que essa pessoa vai poder trazer muitos resultados para nós aqui dentro da empresa. Para ganhar a medalha de ouro no concurso de 2024, o André estuda cerca de 8 horas por dia, aqui nessa empresa e no Senai. Tudo para aprimorar ainda mais o conhecimento e fazer bonito na competição, onde ele terá o prazo de 5 horas para desenvolver uma peça específica, que pode ser, por exemplo, uma peça automotiva para a indústria aeronáutica ou aeroespacial. O nervosismo existe, mas ele já está preparado também para lidar com essa situação. E o mais importante, ele sabe, é o conhecimento que essa experiência vai proporcionar. O aprendizado é o maior ganho, na verdade, né? E a medalha, claro, é o objetivo. Todo mundo sonha com isso, mas o aprendizado é para sempre, né? Isso. E desejando os nossos votos de um bom campeonato, uma boa competição e a nossa torcida ao André Luiz, o nosso Manhã Bandeirantes fica por aqui. Agradecendo a sua companhia, amanhã estamos de volta a partir das 10 horas da manhã, dentro da programação de jornalismo da Rádio Bandeirantes Campinas. Jornalismo esportivo é o que agora está chegando com Carlos Henrique no comando do Nossa Área, com todo o time de Carlos Batista, que ontem, na narração do Leandro Bolles, trouxe as emoções da vitória do Guarani 2-1 contra o Coritiba. Vitória importantíssima. O que parecia impossível agora é uma realidade que só depende do Guarani. Se manter na Série B do Campeonato Brasileiro passou a ser uma meta e não mais um sonho. 21 pontos, ainda na lanterna. 4 atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento e um jogo a menos. Aquela partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto que foi adiada. Repercussão dessa vitória e a expectativa da Ponte Preta que na próxima segunda-feira, dia 9, enfrenta a Chapecoense e pode, por que não, se aproximar também do G4. É o molho deste programa que vai passar pelo que é notícia também no mundo do esporte. Com os trabalhos técnicos de Pedro Piscinato na mesa de som e Central Técnica, ficamos por aqui. Um grande abraço para você, uma ótima quarta-feira a todos e continue na Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Olá você, sou César Urniani, piloto de testes e apresentador de TV e na condição de embaixador do programa de qualidade do Recap, trago um recado muito importante para você.